Olá, minha gente, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de Ciências, 8º anos, professora Fátima, Escola Padre Enemias. Hoje nós vamos falar de puberdade. Eita, menino, é um assunto show de bola. Isso aqui em sala de aula, isso gera, assim, tantos comentários, tantas dúvidas excelentes. Então, tendo dúvida, gente, professor, eu tô com dúvida, não é do assunto em si, mas eu tenho uma dúvida, pode tirar? Basta mandar um áudio, ligar, que a tia tira a dúvida, ok? Sobre esse assunto, que ele é muito rico, tá certo, gente? Então vamos lá. Então aqui nós vamos estudar muito sobre o corpo humano, as transformações, certo? Tanto para os meninos quanto para as meninas. Vai ter mudanças físicas, psicológicas, sociais durante esse período, ok, gente? É a conhecida adolescência. Alguns até chamam de outro nome, dão o nome de aborrecência. É aquele período em que os hormônios estão muito aflorados, você não aceita muita coisa, mas tem certeza que está com a razão. Aí vem os embates com a família, é todo um processo. Mas é porque o adolescente, ele é assim porque ele quer? Não. Há uma torrente de hormônios que vocês precisam entender. Por isso que eu disse que esse assunto aqui é excelente. Isso aqui em sala de aula dá muita coisa, viu? Muita coisa mesmo. Vamos lá. Adolescência, puberdade e sexualidade. Então vamos lá. Desde o nascimento, o ser humano apresenta características sexuais externas e internas. As características sexuais externas são chamadas de características primárias, certo? O período de transição entre a infância e a vida adulta é chamada de adolescência. Então, nesse período, você não é criança, nem você é adulto, é um período de transição, certo? Por isso que é tão complicado para vocês. A gente que já passou por esse processo, a gente percebe o quanto é difícil. Claro que é difícil, mas não é porque tem essa dificuldade que o adolescente se acha no direito de fazer e acontecer. Vamos com calma, tá certo? Então, o conceito atribuído à adolescência é bastante amplo e envolve não apenas transformações físicas e fisiológicas. O que é essas transformações fisiológicas, professora? Está relacionada ao organismo, mas também comportamentais, influenciados por elementos culturais que variam nas diversas sociedades e sofrem mudanças com o passar do tempo, tá certo? Então, na adolescência, passamos por questões que envolvem ora a vida adulta, ora a vida infantil. Então, você não tem nada ainda muito definido, tá certo? A necessidade de liberdade e da responsabilidade do mundo dos adultos. Mas ainda existe o medo de deixar a infância e assumir os riscos. Então, quando você é criança, você acaba não tendo tanta responsabilidade. Quando você é adulto, você é o responsável, é o autor das suas ações. Então, nesse processo, existe ainda o medo, tá certo? Sentimos a necessidade de nos diferenciar, de construir a própria identidade, diferente da identidade dos pais e da família, mas existem os conflitos sobre como conviver com algumas diferenças apresentadas por outras pessoas ou outros grupos de adolescentes. É quando vem os embates, porque o adolescente ele quer ter a razão, porque ele acha que já é um adulto, e o adulto sabe que não é assim que funciona, ainda tem muito que transmitir aos filhos, e aí vem os embates, tá certo? Os adolescentes têm a necessidade de buscar a própria identidade, muitas vezes com a aprovação de um grupo social. É quando o jovem ele prefere os amigos do que aos pais, porque os amigos eles pensam parecido, os pais geralmente eles fecham muito, né? Seguram muito na rédea para que esse filho, esse adolescente, ele não se solte muito, certo? E durante a adolescência ocorrem mudanças físicas e fisiológicas, responsáveis pelo amadurecimento dos órgãos do sistema genital e pelo aparecimento de diferenças mais acentuadas entre os sexos, os chamadas características sexuais secundárias, que caracteriza a puberdade, certo?
Aqui nós já estamos falando que quando na menina começa a desenvolver o seio, certo? O menino muda a voz, começa a aparecer os pelos pubianos. Então tudo isso é um indicativo da puberdade, certo? E quando é que ocorre isso, professora? No início pode variar muito de pessoa para pessoa, certo? Podendo ocorrer em média entre 9 e os 15 anos para o sexo feminino e entre os meninos de 10 aos 14 anos, certo? Então existe essa mudança, certo? Geralmente as meninas elas se formam mais cedo, né? Elas ganham o corpinho já diferenciado bem mais cedo do que os meninos. Aí os meninos a partir dos 12 anos, aí vem o período do estirão, né? Quando ele começa a crescer, começa a mudar completamente, tá certo? Diversidade sexual, respeito acima de tudo. A sexualidade humana difere dos outros animais por envolver aspectos que vão além dos biológicos, envolvendo também dimensões sociais e psicológicas. Essa diversidade sexual, gente, isso é muito relativo e isso precisa ser muito respeitado, né? Nessa fase, quando muitos se assumem ser um gênero ou outro, e aí precisamos, acima de tudo, respeitar, tá certo? A necessidade de corresponder a um padrão de comportamento social já levou e ainda leva várias pessoas a muito sofrimento por não se sentirem aceitas pelos grupos sociais, escola, família, igreja, clube social e etc., dos quais fazem parte. No entanto, aos poucos a sociedade contemporânea tem assumido que existem diversas formas de expressão da sexualidade humana e todas elas devem ser igualmente respeitadas, não existindo um padrão de comportamento que deve ser seguido para todos. Eu gosto, eu sou, por exemplo, eu sou hétero. Pronto, eu sou hétero, eu tenho que ser respeitado porque eu sou hétero. De forma alguma, claro, eu tenho que ser respeitado, mas isso não quer dizer que para o João ou para a Maria é o certo. O João ou a Maria, ele gosta do mesmo sexo. Isso não cabe a mim julgar, tampouco discriminá-lo. É a forma de manifesto dele, certo? Claro, tudo com muita responsabilidade e o respeito acima de tudo. Esse respeito ele deve existir tanto para aquele que se dizem hétero quanto aqueles que se dizem homossexual, independente. É importantíssimo que haja esse respeito, ok? Olha só. Então, nesse período é muito importante que se haja um auxílio, né, por parte da família e muitas vezes até por parte da sociedade como um todo, médicos, escolas, para ganhar aquele adolescente, para ganhar de que forma? Tê-lo do seu lado, para que essa criatura, essa criança, né, em desenvolvimento, ela se sinta aceita, que ela se permita, que ela não se torne aquela criança introspectiva, né? Então, às vezes, ela precisa de ajuda, certo? Os papéis sociais. Você já parou para pensar sobre o que é ser humano ou o que é ser homem ou ser mulher na nossa sociedade? O comportamento dos seres humanos tem como forte influência social nas diferentes sociedades humanas. Homens e mulheres podem ter papéis diferentes, ou seja, alguns trabalhos podem ser atribuídos às mulheres e outros aos homens. Na sociedade tradicional e antiga, essas divisões eram mais rígidas, né, gente? Nós não vamos ler para não ficar tão extensa. Antigamente, as mulheres não podiam votar, né? As mulheres elas eram criadas culturalmente para quê?
casar, cuidar do seu esposo, da sua família, cozinhar, lavar, passar, essas coisas domésticas, enquanto o homem era o provedor. Só que isso já mudou, assim, muita coisa, né? Hoje, mulheres assumem papéis que homens fazem, e elas fazem brilhantemente, né? Embora, mesmo as mulheres fazendo o trabalho que o homem faz, ela ainda ganha cerca de 30% a menos do que os homens, certo? Imaginemos que a mulher faz o mesmo papel que o homem, a mesma função, mas geralmente ela ganha menos do que eles, certo? Então, lembrando que as mulheres, ela tem 2 ou 3 jornadas de trabalho. Por quê? Ela trabalha fora, ela trabalha em casa também, né? Porque tem que cuidar muitas vezes dos filhos, ela tem que cuidar do marido, da casa, enfim, muita coisa. E mesmo assim ainda não é tão valorizada, né? Nos dias de hoje, as mulheres podem ter mais segurança para expor suas ideias e sentimentos e vem lutando pelos seus direitos, né? Aí entra aqui a Lei Maria da Penha, que foi promulgada em 2006, né? Que essa lei aqui, ela combate firmemente aos homens que batem nas mulheres, não é isso? Então, em caso de violência doméstica, ela pode recorrer, né? Então, ela é uma ferramenta que permite às mulheres brasileiras, independentemente da classe, etnia, orientação sexual, renda cultural, nível educacional, idade e religião. Independente, ela precisa ser respeitada. Aí aqui falou em orientação. O que é orientação sexual? Vamos aqui, ó. Refere-se a uma identidade que exprime quais as condições de uma pessoa para sentir atração sexual por pessoas de gêneros diferentes ou mesmo gênero, ou de mais de um gênero, assim como ter relações íntimas e sexuais com essas pessoas. Então, quando diz assim, fulano, a opção sexual do fulano é ser heterossexual, orientação sexual, né? Então, é o termo mais correto, ok, gente? Então, gente, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Nós falamos sobre puberdade, né? Sobre a adolescência e alguns direitos, tá certo? Então, a atividade será postada no grupo de WhatsApp, tá certo? Qualquer dúvida, perguntem, tá certo? Tenham todos uma excelente aula e um bom estudo, ok?